Eu comia comida anormal, pessoal. Neste vídeo aqui eu vou explicar para você a comida anormal que eu comia e que provavelmente você ainda come. Olha, eu comia sim, eu comia comida de supermercado. Eu sou o Dr. Vitor Oliveira, eu sou médico formado pela USP e este aqui é o canal drvitor.tv. O objetivo do canal é fazer você ampliar a sua consciência de saúde e entender a conexão do nosso estilo de vida, principalmente da nossa alimentação, com praticamente todos os nossos problemas de saúde. Eu vou explicar aqui toda a comida de supermercado que eu comprava antes, que eu comia antes, a comida anormal e que hoje eu já não como mais, desde o café da manhã até o jantar, até a hora de dormir, num dia comum da minha vida. Da minha vida anterior, quando eu tinha mais de 100 quilos e comecei a apresentar vários problemas de saúde. Olha só, a comida totalmente anormal para a nossa espécie, a comida totalmente anormal para o ser humano, que a natureza não programou para entrar no nosso corpo e que a nossa sociedade em geral come, todo mundo na nossa sociedade come esse tipo de comida porque não faz esse raciocínio. Será que a natureza programou mesmo essa comida com essas substâncias, com esses ingredientes para entrar no nosso corpo? Um desses alimentos é esse que você está vendo aí no vídeo, que eu comia todo dia de manhã, eu tomava todo dia de manhã, que é leite. Será que a natureza programou leite para entrar no nosso corpo, inclusive leite de outra espécie, leite de vaca? Todo mês ou mais, até mais de uma vez por mês, eu comprava aquelas caixas de leite longa-vida e trazia para minha casa. E o que colocava no leite, então? Misturava ou café, que também hoje eu não tomo mais café, que é um dos grandes vícios da humanidade, a cafeína. Mas o café não é o mais importante ou o mais anormal. Até o café ele tem alguns benefícios em alguns casos. Mas hoje eu cortei o café da minha vida. O que eu comia, pessoal, também, o que eu tomava junto com leite era achocolatados. Esses achocolatados que a gente compra no supermercado. Hoje eu acho um absurdo as pessoas usarem isso, consumirem isso. Quando não usava achocolatado, usava café mesmo misturado no leite, colocava o quê? Outra substância que não foi programada dessa maneira, sob essa forma, para entrar no nosso corpo, que é o açúcar. Colocava açúcar também no café com leite. Pensa bem se os animais lá do meio do mato começarem a tomar de manhã café com leite e açúcar. O que vai acontecer com eles? Será que eles não vão desenvolver algum problema de saúde? E depois, o que comia com esse leite, café e açúcar ou achocolatado? Comia pão. Pão, gente. Pão, principalmente pão feito de trigo, claro, né? Se não era pão, era bolacha, era torrada, era alguma coisa feita de farinha, principalmente de farinha de trigo. Hoje eu considero o consumo de trigo do glúten. O glúten tem no trigo, no centeio e na cevada e na aveia por contaminação hoje em dia. A aveia também tem trigo. Eu considero o consumo de trigo como um alimento anormal para a nossa espécie. Essa é uma opinião minha atual, tá, gente? Eu não estou dizendo que você não deve consumir tudo isso. É opinião minha sobre o que é uma comida normal para a nossa espécie, para o nosso corpo, e o que é uma comida anormal que a sociedade fez a gente acreditar que era uma comida normal. No caso do glúten, pessoal, que está presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia por contaminação, e portanto no pão, na bolacha, na torrada, a gente sabe hoje que o glúten ele é inflamatório para o tubo digestivo e ele inclusive aumenta a permeabilidade intestinal. Na verdade, ele perturba a permeabilidade correta intestinal e com isso podem entrar na nossa corrente sanguínea moléculas, proteínas, outras substâncias que não deveriam entrar. E suspeita-se que isso pode ser uma das causas, por exemplo, de doenças autoimunes. Antigamente não se acreditava nessa questão da permeabilidade intestinal, mas pesquisas mais recentes provaram que isso existe, essa disfunção, esse aumento da permeabilidade intestinal, quando a gente come coisas que danificam essa permeabilidade.
E o glúten, o trigo, pode ser uma dessas substâncias. Por que que o trigo, né, que é tão antigo na história da humanidade, pode ser considerado uma comida anormal para a humanidade? Porque, na verdade, a história da humanidade que a gente conhece é uma história muito curta. A história do desenvolvimento tecnológico aqui do nosso corpo, ele vem com a nossa espécie por milhares de anos, cerca de 200 a 500 mil anos, muito maior do que o tempo histórico que a gente conhece, e também vem com a vida das espécies ancestrais à nossa, por milhões de anos. E todos esses seres vivos, eles não comiam esse tipo de substância, eles não comiam pão, bolacha, macarrão, tudo isso que tem glúten. O nosso corpo, então, ele entende essas substâncias que não foram programadas para entrar nele como estranhas, e o próprio sistema imunológico, ele tem a obrigação de atacar essas substâncias, criar inflamação, por exemplo, desenvolver anticorpos contra essas substâncias. E isso acaba acontecendo. Além de a gente dar tanto trabalho assim para o sistema imunológico, colocando substâncias estranhas, comidas anormais no nosso tubo digestivo, que esse sistema fica sobrecarregado e o trabalho que ele deveria mesmo fazer, proteger a gente de vírus, de bactérias, de células cancerosas que surgem no nosso corpo, ele fica mais fraco para fazer esse trabalho, porque ele está ocupado com a comida errada que a gente dá para o nosso corpo. Então a gente já falou do leite, do café, do açúcar, do pão, da bolacha e da torrada, mas o que passar no pão, na bolacha ou na torrada? Que comida anormal que eu passava no pão, na bolacha e na torrada? Por exemplo, coisas como geleias industrializadas, requeijão industrializado, margarina, gente, tem coisa mais artificial do que margarina. Fora ainda outros achocolatados e outras pastas cheias de açúcar, como por exemplo, esses cremes de castanhas tão famosos que existem no supermercado que as crianças tanto comem de manhã, e também, por exemplo, as pastas de amendoim industrializadas. Isso que eu passava no pão, tá, gente? Coisas anormais que eu passava no pão. Mas também, às vezes, misturava no leite coisas anormais também, como essas granolas industrializadas cheias de açúcar, misturando coisas com trigo, com milho, com outras coisas supostamente saudáveis, e até, por exemplo, aveia, que a aveia, depois que eu descobri isso, ela contém glúten, e a aveia é uma das coisas que as pesquisas mostram que tem mais agrotóxico. A aveia, ela é saudável sim, mas a aveia sem glúten e a aveia orgânica. Bom, chega de café da manhã normal e vamos passar para o almoço. No lanchinho, entre o café da manhã e o almoço, eu costumava tomar muito café ainda. 1 ou 2 xicrinhas de café. Esquecia de água, esquecia de fruta, esquecia de qualquer coisa que fosse mais saudável. Tem muita comida normal que eu comia no almoço e depois eu vou explicar também o tanto de comida anormal e bebidas anormais que eu consumia no jantar. Agora eu vou explicar para você o almoço. Primeira coisa do almoço é que eu não tinha nenhuma preocupação se a comida era orgânica ou não. O almoço do brasileiro, arroz, feijão, carne, né? Olha só, gente, o que tem de agrotóxico em arroz e feijão, junto, por exemplo, com aveia e outros cereais, arroz e feijão também é uma das coisas que tem mais agrotóxico. E se a gente consegue passar a comprar orgânico, a gente está levando uma grande vantagem, benefícios para a nossa saúde. Eu também comia muito fora de casa, em restaurantes perto do trabalho, por exemplo, em restaurantes por quilo, e não tinha nenhuma preocupação com os ingredientes que o restaurante estava usando. E hoje eu sei, por exemplo, que muitos restaurantes, eles usam um tempero completamente anormal, que é o chamado glutamato monossódico. O glutamato monossódico está naqueles temperos prontos industrializados que tanta gente usa. E o glutamato monossódico, ele é suspeito de ser uma neurotoxina, além de outros problemas por ser uma substância também artificial que não foi feita para entrar no nosso corpo. Então, muitas vezes, aquele gostinho bom da comida do restaurante que você acha que está bom, vem pelo glutamato monossódico, também chamado de realçador de sabor. E esse realçador de sabor ele está presente não só em restaurantes, em temperos prontos, por exemplo, que muita gente usa em casa, mas também em um monte de salgadinho e de outras comidas industrializadas.
E o que mais que eu comia de anormal no almoço, gente? Eu comia coisa que tinha trigo, tinha glúten, como, por exemplo, macarrão, lasanha, por exemplo, aquela massa cheia de trigo e cheia de glúten. Comia coisas também que não é normal para a nossa espécie, como, por exemplo, embutidos, salsichas, linguiças. Comia muito aqueles pratos com aqueles molhos brancos ou cobertos com queijos, que também hoje eu considero o leite como uma comida anormal para a gente. Além de comer excesso de carne, carne de qualquer animal. Agora eu sei que o ser humano não é um ser vivo da família dos carnívoros. Não foi programado para comer essa quantidade de carne em todas as refeições praticamente que a gente come, ou todos os dias, pelo menos, que a gente come. A gente não foi programado para isso. E eu comia muita carne, comia frango, mas comia até mais peixe. Hoje eu não como carne nenhuma, de animal nenhum. Eu sou vegetariano atualmente. Eu não estou dizendo, pessoal, que eu acho anormal a gente comer carne, não, tá? Eu acho que a gente comer carne com moderação, as pessoas comerem carne com moderação, eu não como atualmente, mas as pessoas comerem carne com moderação não é anormal, não. Moderação, eu digo 1, 2 vezes por semana, 3, 4 vezes por mês. Essa proporção, por exemplo, que as pesquisas nas chamadas Blue Zones, ou zonas azuis, que são aquelas regiões do planeta onde existem mais longevos saudáveis, essas pesquisas mostram que essas populações comem em torno de 95% vegetais e 5% alimentos que vêm dos animais, como carnes. Então essa seria uma proporção ideal que mostram essas pesquisas para a gente. E isso equivale às pessoas comerem carne não todo dia, mas 1 a 2 vezes por semana, ou 3, 4 vezes por mês. Nessas regiões, nas chamadas Blue Zones, eles costumam comer carne mais em ocasiões de festas ou no finais de semana. Então, todas essas comidas anormais eu comia no almoço: macarrão, massa, lasanha, glutamato monossódico, excesso de carnes, mas também as bebidas anormais. Bebidas como sucos artificiais, bebidas adoçadas, bebida anormal, completamente anormal para entrar no nosso corpo, chamado refrigerante. E até álcool é anormal, sim, porque os outros seres vivos, os outros animais, eles não bebem álcool. E olha só, outro item anormal desses ingredientes do almoço: os óleos vegetais refinados. Esses óleos de sementes vegetais, que em tese seriam saudáveis, mas eles são altamente processados pela indústria, até com o uso de derivados de petróleo nesse processo de refino. Então esses óleos, na verdade, eles também não foram programados para entrar no nosso corpo. Eu considero hoje eles sim ingredientes anormais da nossa comida. Você já imaginou como a humanidade está inundada desses óleos vegetais refinados, esses óleos comuns de cozinha, que oxidam tão fácil quando aquecidos? Aí você faz aquele pratão de comida, né, com todos esses ingredientes: óleos vegetais refinados, massa, excesso de carne, glutamato monossódico. Você faz aquele pratão de comida, coloca tudo para dentro do seu estômago e depois ainda pede uma sobremesa ou come uma sobremesa. E sobremesas também feitas com ingredientes artificiais, como por exemplo bolos e doces, açúcar em excesso, açúcar refinado também, ou até com derivados de leite. E a soma dessa refeição aí com a sobremesa acaba dando um pico de insulina no seu corpo. Seu corpo libera muita insulina porque está entrando muito carboidrato. E com isso, com o tempo, isso se repetindo, as suas células vão começar a desenvolver resistência à insulina, correndo o risco de desenvolver pré-diabetes e depois diabetes. Falamos então de um café da manhã totalmente anormal e de um almoço também de comida anormal que eu consumia antes. Agora nós vamos falar do lanchinho da tarde depois do jantar. Bom, depois desse almoço totalmente anormal, com excesso de carnes, massas, carboidratos, temperos industriais, tudo isso, o que acontecia? É óbvio que no meio da tarde, porque esses alimentos não têm tantos nutrientes assim. Esqueci de um ponto, pessoal: falar da qualidade das carnes que a gente tem hoje. A qualidade das carnes está muito longe
da qualidade ideal. Essa qualidade, na verdade, ela está completamente comprometida com o quê? Com o uso de substâncias como hormônios, antibióticos, agrotóxicos, que inclusive vêm na própria ração que é dada para os animais e na forma com que esses animais são criados e também abatidos. Se você come carne, eu sempre oriento os meus pacientes, os meus amigos, todo mundo, a preferirem carnes orgânicas. Carnes orgânicas que já existem hoje nos nossos supermercados, no nosso mercado, já existe hoje nas nossas cidades a oferta de carnes orgânicas. Então, assim, se você come carne, eu não como mais, mas se você come carne, prefira as orgânicas e não se engane, essas carnes comuns aí, elas não são carnes de verdade, elas já estão bastante contaminadas com coisas como hormônios, como antibióticos e agrotóxicos. Então, quando a gente come assim no almoço uma comida anormal para o nosso corpo, a gente não recebe os nutrientes necessários para o nosso corpo funcionar corretamente e também para sustentar ele durante um longo período de tempo. É por isso que a gente vai sentir, por exemplo, fome no meio da tarde e vai fazer como eu fazia, comia novamente comida anormal. Qual era essa comida anormal? Por exemplo, mais um cafezinho com açúcar, ou então um refrigerante super doce para dar aquele carboidrato para a gente sentir que está entrando alguma energia que o corpo estava precisando. Ou um doce, uma bala, um sorvete, e muitas vezes salgadinho com trigo, por exemplo. Coxinha, enroladinho, pastel, esse tipo de coisa. Ou seja, mais alimentos anormais que o nosso corpo não espera que entre, porque ele está esperando outras coisas, ele está esperando as comidas normais, saudáveis, que os nossos ancestrais comiam há milhares de anos. E aí, nesse dia pleno de intoxicação alimentar, a gente fechava com chave de ouro com o jantar. O jantar também cheio, repleto de comida anormal. Eu costumava também comer no lanche da tarde ou no jantar da tarde alguma comida com queijo, ou seja, no sanduíche, ou seja, com queijo como cobertura. Hoje, por exemplo, eu não como laticínio nenhum. Eu acho realmente os laticínios comidas anormais, porque a nossa espécie foi feita para usar leite, o leite da nossa espécie, na fase de lactente, lá na fase de 0 a 4 anos. A gente foi programado para isso, não foi programado para tomar leite de outra espécie, como, por exemplo, leite de vaca, ou comidas que contenham esse leite. E eu também, à noite, costumava beber refrigerante ou até álcool, como, por exemplo, uma cervejinha para relaxar e vinho. Hoje eu acho, por exemplo, o álcool altamente tóxico para a nossa saúde. E eu não bebo mais álcool também. Além dessas bebidas todas industrializadas, né, gente, seja refrigerante ou bebida alcoólica, elas conterem tantas outras substâncias químicas que também podem ser tóxicas para a gente, que realmente eu considero que não vale nada a pena, pensando na nossa saúde, a gente consumir esse tipo de produto. Esse aqui, então, o jantar, o meu jantar anormal típico, antes de eu ter esse novo estilo de vida que eu adotei para a minha vida, até por necessidade de saúde. Mas hoje eu sei que as pessoas não devem adotar isso por necessidade. As pessoas devem adotar um novo estilo de vida, principalmente o estilo de vida alimentar, por consciência de saúde. A consciência de que o nosso corpo ele tem uma tecnologia. Ele espera receber certos alimentos e não outros alimentos, principalmente esses alimentos artificiais que não foram programados para entrar nele. Então, a gente consegue favorecer o funcionamento correto do corpo se a gente dá a matéria-prima, o combustível, que ele foi programado para receber e deixa de dar os combustíveis errados que tanto a gente dá. O mais engraçado é que o ser humano ainda está começando a perceber isso. Ele não percebia essa conexão da nossa alimentação com a grande maioria das nossas doenças. E essa conexão, na verdade, ela é direta, ela existe, porque quando a gente corrige a alimentação, muitas dessas doenças podem ser muito melhor controladas e algumas até podem desaparecer.
Este vídeo aqui é de uma palestra de um médico britânico que escreveu um livro chamado Como eu faço as doenças desaparecerem, principalmente por meio da alimentação. Se você puder assistir, assista, coloque as legendas em português e assista a este vídeo também. E as minhas comidas anormais não se resumiam ao café da manhã, almoço e jantar. Ainda tinha a parte da ceia, na qual aquele leitinho básico antes de dormir também ia atrapalhar ainda mais o funcionamento do meu corpo. E muita gente tem esse costume de comer antes de dormir ou tomar um leitinho antes de dormir. Hoje eu sei que o ideal é a gente deixar o nosso intestino, o nosso tubo digestivo dormir também e não colocar ele trabalhando, funcionando durante o nosso sono. Por isso é que é bom fazer a última refeição pelo menos 3 horas antes de a gente dormir. Ou seja, o jantar, né, gente? Eu sou o Dr. Vitor Oliveira, eu sou médico formado pela USP e este aqui é o canal drvitor.tv. Existem vários vídeos aqui neste canal que falam sobre o que é uma alimentação saudável. Assista pelo menos alguns deles. Entender, ter essa consciência de que vários alimentos que a nossa sociedade apresenta para nós como normais, na verdade eles são anormais, representou uma verdadeira revolução, tanto na minha vida pessoal como também na minha vida profissional. E este canal aqui, ele é fruto dessa revolução e desse entendimento. Eu espero que cada vez mais você assistindo aos vídeos aqui no canal, você acabe também ganhando essa consciência de saúde que eu mesmo ganhei. Espero realmente que você tenha aprendido o que são comidas anormais para a nossa espécie, que você tenha ganhado uma visão um pouco mais crítica da nossa alimentação e que você leve essa visão crítica para a sua vida prática, para o seu dia a dia. Exercite essa visão crítica em relação aos alimentos que a nossa sociedade diz que são alimentos normais para nós, mas que na verdade não são. Já imaginou o quanto de doenças, principalmente as doenças crônicas e de sofrimentos, a gente poderia evitar se a gente tivesse essa visão crítica sobre os nossos alimentos e corrigisse cada vez mais, melhorasse cada vez mais a nossa alimentação na direção de uma alimentação muito mais natural e menos industrializada? Eu sugiro que você agora assista a esta playlist aqui. Ela é uma playlist sobre alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. Assistindo essa playlist, você vai se aprofundar nesse assunto. Não deixe de se inscrever neste canal, aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Grande abraço, muito obrigado!